Graça e paz, meus irmãos. Você está com o seu boletim aí em mãos? É um privilégio e uma responsabilidade compartilhar a palavra com os irmãos. E eu quero começar perguntando para vocês, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, certo? É verdade. Qual é a condição, então, essencial, sine qua non, para nós crermos? Ouvir a palavra de Deus. Só que ouvir, hoje em dia, tem sido uma das coisas mais difíceis. Há uma luta constante, uma guerra constante, para que você não ouça a palavra de Deus. Há muitas vozes no nosso tempo. Há muitas fontes de distração. E essas vozes querem capturar a nossa atenção e levar-nos a uma situação de vácuo de raciocínio, de atenção, de considerar com atenção. Por outro lado, nós também vemos a dificuldade de muitos cristãos em testemunhar da palavra de Deus por causa da superficialidade com que lidam com a própria palavra de Deus. Difícil testemunhar a palavra de Deus numa época onde as pessoas estão escutando muitas coisas e não consideram a escutar o que é essencial para as suas vidas. E uma outra causa é o nosso desconhecimento da realidade em que vivemos, das várias cosmovisões, das maneiras de enxergar o mundo que são tão diversas. Então, por um lado, se o povo de Deus da nossa época tem se relacionado tão superficialmente por causa de tantas fontes de informação e pouca atenção à palavra, por outro lado também, nós vemos a falta de conhecimento nosso, do nosso contexto, da nossa realidade. Como testemunhar do Evangelho para a nossa geração? Como nós também lidarmos com a realidade da nossa sociedade, com a palavra de Deus sendo a referência para as nossas vidas. Durante 5 estudos bíblicos, compreendendo desde o final do ano passado até este ano, nós vimos no livro de Malaquias sobre a adoração em todos os âmbitos das nossas vidas, ou do povo de Israel, como nós vimos no próprio texto de Malaquias. Nós vimos que servir a Deus é assunto primordial na vida e relacionamento do povo de Deus. E que nós facilmente podemos nos perder se não atentarmos para o propósito para o qual nós somos atraídos no Senhor Jesus Cristo, para o qual Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida. A questão do nosso relacionamento com Deus hoje é o tema da nossa reflexão bíblica. Um autor de um livro que ainda estou lendo, chamado David Peterson, autor do livro intitulado Teologia Bíblica da Adoração, cultuando a Deus como Ele deseja, ele diz que a adoração é a atividade suprema na igreja cristã e é a única indispensável. Um outro autor diz que adorar a Deus é compreender o propósito para o qual nós fomos chamados, para o qual Ele nos criou. Então, hoje eu quero discorrer com os irmãos sobre esse assunto. Está aí no nosso texto do boletim, dividido em 4 pontos. O primeiro ponto é o propósito das nossas vidas. O segundo, o trabalho na perspectiva do homem sob o pecado e também do homem regenerado. O terceiro ponto é o relacionamento com Deus, sendo esse a base para nós servirmos com alegria. E por último, o modelo de servo. Vamos então abrir aí nosso boletim no texto do Salmo capítulo 100. Importante que quando eu faço a cópia, na Bíblia Oliver Tree, por exemplo, eu copio o texto, ele vem já com também a sua referência bíblica. Então veio e eu não
prestei atenção nisso, que salmos. Então a gente entende que é o livro de Salmos, mas quando nós estamos falando de um salmo, então nós falamos no singular, é o Salmo, capítulo 100, do versículo 1 e 2. Gostaria que nós lêssemos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Mais uma vez nós vamos colocar diante do Senhor, pedir que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Pai, nós entregamos ao Senhor a Tua palavra, para que, mediante a verdade do Senhor, que é eterna, que é soberana, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor revele a Tua vontade, revele a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Nós clamamos e dependemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, começamos nosso estudo de hoje com uma pergunta muito importante para a vida de todo cristão. A pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem para que fomos criados? Qual é o fim supremo e principal do homem para que fomos criados? Essa é a primeira de 196 perguntas do Catecismo Maior de Westminster. O propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu coloquei aqui as referências de Romanos capítulo 11, 36, 1 aos Coríntios 10, 31 e o Salmo 73, do versículo 25 e 26. Estes textos bíblicos, eles dizem que de Deus, por meio de Deus e para Deus são todas as coisas. A Deus, pois, a glória eternamente. É o que diz Romanos 11, 36. Diz também que tudo quanto fizermos, coisas corriqueiras como comer, beber ou qualquer outra coisa, que façamos para a glória de Deus, que diz 1 Coríntios 10, 31. E também o Salmo 73, que diz que não temos nem na terra ou no céu motivo maior de contentamento, de alegria, de segurança, que não seja o próprio Deus. O Catecismo de Westminster, ele foi formulado por teólogos ingleses e escoceses da Assembleia de Westminster no século XVII. O puritanismo inglês, ele surgiu por volta de 1560, apareceu pela primeira vez com o movimento de reforma litúrgica na metade do século XVI e foi até o começo do século XVIII. Sua intenção foi a reformulação da vida da igreja e a purificação na vida dos cristãos. Então, quando nós voltamos à palavra e observamos a ação da palavra na história, nesta época, por volta do século, então, 16 ao 18, há um movimento de Deus na própria sociedade. Deus levantando o remanescente, pessoas cujo coração estavam diante do Senhor sedentos pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. E vários irmãos se reúnem durante alguns anos para, consultando a palavra de Deus, mediante a direção do Espírito, começarem ao estudo e a discernir o que a palavra de Deus diz sobre a vida cristã, sobre o relacionamento com Deus. Então, o Catecismo de Westminster, ele é uma referência, uma marca na história, e nós hoje, pela graça de Deus, temos o reflexo de toda a ação desses irmãos na direção do Espírito Santo, mostrando que o nosso olhar precisa estar na palavra de Deus, na revelação da pessoa de Cristo. Gênesis 2,15 se refere à criação do homem. E ao criar o homem, Deus colocou-o no jardim do Éden e deu-lhe a ordem de cultivá-lo e guardá-lo. A palavra usada para cultivar no hebraico é abad, e significa servir por meio do trabalho.
Em submissão a Deus, então, Adão deveria cultivar e guardar o jardim. Deus então coloca o homem no jardim para que ele trabalhasse servindo-o, servindo a Deus, e que ele também guardasse esse lugar onde ele estivesse, onde ele estava. Ele deveria prestar atenção e manter vigilância naquilo que Deus o chamou a fazer. Nós sabemos que ele trabalhou. Gênesis 2:20 diz que o homem tinha uma incumbência no jardim do Éden. E ele estava realizando essa incumbência. Mas ele não teve uma vigilância adequada. E isso resultou o quê? Ele deixou a sua esposa numa situação de vulnerabilidade. Ele descuidou dela. Ele não vigiou como ele deveria ter vigiado. E foi aí que a serpente aproveitou a oportunidade. E aqui fica uma dica para os maridos, também como sacerdotes, como rei, como profeta do seu lar, que cuide da sua família, que cuide da sua esposa, que mantenha vigilância mediante a palavra de Deus. Deus nos também ordena isso. Mas logo após a rebeldia de Adão e Eva, Deus os encontra e ele declara o seu juízo, primeiramente sobre a serpente, depois sobre a mulher e por último sobre o homem. Ele disse: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão. O que diz Gênesis 3, versículo 17 e 19. A palavra usada para fadiga no hebraico é itzabon, e significa trabalho árduo, com dor. E é com fadiga que o homem trabalha, mesmo sendo possível ter prazer no que faz. Salomão, filho de Davi, sendo um homem que excedeu em sabedoria e inteligência a muitos de seu tempo, ele disse: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Eclesiastes 2, 22 e 23. Se primeiramente Deus dá uma ordem a Adão, e esta ordem de realizar um trabalho, era um trabalho que ele realizava debaixo da submissão a Deus, e esse trabalho era um trabalho prazeroso. Após o pecado, então, esse trabalho que ele começa a realizar, ele se caracteriza por um trabalho doloroso, um trabalho de fadiga. E é assim que nós vivemos neste mundo. Há um peso, há uma tristeza muitas vezes, há o que o próprio Salomão disse, onde o desgosto, a falta de descanso, a ansiedade do coração, e se ocupar desta maneira com o trabalho, significa vaidade. A vaidade é quando o trabalho ele se torna a questão principal das nossas vidas. Meu pai dizia e diz assim: você trabalha para comer ou come para trabalhar? Ou melhor, você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Muitas pessoas vivem para trabalhar, outras trabalham para viver. Uma frase que para nós, de vez em quando, nós vemos em algumas situações, alguns contextos, é de que o trabalho dignifica o homem. Eu não tenho certeza se foi Confúcio, um filósofo chinês, que disse isso, se foi Max Weber, se foi outra pessoa que disse isso, mas essa é um ditado popular que nós ouvimos, que o trabalho dignifica o homem. Agora, quando o trabalho, seja qual for, ele tem como motivo maior a exaltação do próprio homem, quando ele se orgulha do suor do seu rosto, e ele empenha a sua vida sobre o trabalho, isso não passa de fadiga, de dor, de desgosto,
pois até de noite, como diz a palavra, o seu coração não descansa. A.W. Pink, um pastor inglês, ele disse que a tendência da moderna teologia, se pode chamar de teologia, é sempre rumo à deificação do próprio homem, da própria criatura, ao invés de glorificar o Criador. Então, nessa ansiedade do homem, o trabalho, que é uma parte importante das nossas vidas, ela se torna a única razão da existência, e aí o homem se orgulha, se ufana do que ele faz, do suor do seu rosto. Mas a verdade é que isso, debaixo do pecado, somente o leva ao desgosto. Quantas vezes nós vemos até pessoas que têm prazer em realizar uma função. Eu acho que cada um de nós deve ter um prazer, uma alegria, sabendo que Deus nos colocou numa determinada área ao trabalhar, a exercer o dom que nós temos. E deve ser sempre isso o motivo da nossa alegria. Mas quando o suor de Adão começa a cheirar em nós, nós vamos num passo que isso vai causando uma fadiga. E muitas pessoas enxergam o trabalho no próprio servir ao Senhor como uma grande fadiga. E esse é um problema que nós vamos abordar aqui. Se por um lado alguns querem se orgulhar do trabalho, outros vivem numa preguiça, não é verdade? E a Bíblia nos mostra que a preguiça não convém aos santos, aos filhos de Deus. Um texto de Provérbios 19:15 diz que a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O texto de Ezequiel 16:49 diz que, ora, este foi o pecado, quando Deus está falando sobre Sodoma e Gomorra. Ele diz assim, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Sabe o que havia naquele contexto? As suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam ociosamente. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Então, se por um lado nós temos as pessoas colocando toda sua energia no trabalho, outras vivem de maneira preguiçosa. E a Bíblia condena os dois extremos. Do ponto de vista do homem natural, servir é algo penoso e humilhante. Veja bem isso. Essa é a perspectiva egocêntrica do homem que não conhece a Deus. Esse homem, ele vive com a ênfase no seu próprio ego. Sem entrar no mérito do tipo de serviço, braçal ou intelectual, pesado ou leve, é importante considerar que se Adão já servia, trabalhava antes do pecado, o que mudou em sua forma de pensar após o pecado? Você já parou para pensar sobre isso? Se antes ele já servia, Deus se colocou com uma função, ele trabalhava, ele servia ao Senhor, o que aconteceu na sua maneira de pensar, de agir, no seu coração após o pecado? E aqui eu chamo você a refletir sobre a condição de quem vive debaixo do pecado e a condição de quem vive debaixo do senhorio do Senhor Jesus, com uma nova criatura, eu e você. Como nós encaramos o servir e o trabalhar? Como é isso no nosso coração? Antes da entrada do pecado, Adão servia a Deus com alegria e prazer. A Trindade era o seu contentamento. Com o pecado, servir a Deus e aos outros passou a ser um fardo árduo, pesado e doloroso. O pecado mudou no homem a sua referência de vida e sua maneira de enxergar a criação de Deus. Mudou a sua cosmovisão. Se antes o centro da sua vida era prazer, melhor, se antes o centro de sua vida e prazer era a amorosa vontade de Deus, após a queda, passou a viver em função de sua tirânica vontade. Depois você veja o que diz Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Então ele passou a viver em função da sua tirânica vontade, em oposição à vontade divina e à
dos outros homens. Servir aos outros passou a ser algo humilhante. Você imagine que agora, se antes realizava o serviço, o trabalho com alegria, agora eu diante de outro ser igual a mim, e lavar o chão que ele pisa, lavar a sua roupa, fazer algum trabalho, isso se torna, diante dessa perspectiva do pecado, humilhante. Como que eu vou me rebaixar a fazer algo para alguém semelhante a mim? Esta é a visão que o pecado trouxe para o ser humano. Não há, debaixo do pecado, o prazer em servir alguém. Há sempre por trás algum interesse. Há sempre por trás algum ganho que a pessoa almeja. Se para uma nova criatura o servir a Deus é penoso e desanimador, há algo errado e aí nós precisamos parar e considerar, porque de fato, do lado de Deus não tem nada errado. Mas se para você e para mim, servir a Deus é algo que você considera, ou eu possa considerar como penoso, como muito difícil, nós precisamos avaliar. Não coloquei no boletim, mas o texto de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor está falando aqui que o próprio povo de Deus, não quis servir ao Senhor. E ele não tinha alegria, não tinha a bondade no seu coração, embora ele tivesse tudo. Isso me faz olhar para a minha vida e perguntar, analisar, como está o meu coração diante do serviço que o Senhor nos chamou a fazer. Eu tenho servido com alegria, eu tenho servido ao Senhor de coração, ou às vezes alguma coisa tem impedido que eu me despoje de toda qualquer interesse, qualquer medo, e diga: Senhor, eis-me aqui para te servir. Voltando ao texto do boletim, mesmo a nova criatura, e aí nós estamos incluídos nisso, ainda sofre com os efeitos do pecado em sua alma que está sendo salva. Nós não estamos livres disso. Essa condição de rebeldia e egoísmo só pode ser quebrada pela obra de Cristo na cruz, amados. Diz um clássico hino evangélico que nós cantamos: foi ali pela fé que meus olhos ele abriu, e eu agora me alegro em sua luz. Nos alegrarmos na luz do Senhor é um grande desafio, porque o pecado, ele o tempo todo está querendo levar-nos a pensar que precisamos de uma troca com Deus. Nós, no fundo, merecemos alguma coisa. E se não houver uma recompensa muito clara, nós pensamos duas vezes se devemos servir ao Senhor. E eu penso que esse servir a Deus não está restrito a vir aqui, ficar num data show, numa mesa de corte, ficar na introdução. Isso é o âmbito da nossa vida por inteiro. Nós sofremos disso ainda, porque nós estamos sendo salvos na nossa alma. Você e eu não estamos livres de alguma hora termos algum pensamento que nos desvie do olhar do Senhor. Mas a obra da cruz, ela vem a cada dia em nossas vidas para, de novo, fazer o que o pastor Maurício Torres sempre nos lembra naquele cântico: volva os nossos olhos para ti, Senhor. Atrai a nossa visão, atrai a nossa alma, atrai a nossa maneira de pensar para o Senhor. E aí eu lembro de um texto muito precioso da palavra que diz: levando sempre
ou trazendo sempre e por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. Nós estamos suscetíveis ainda ao pecado que tão de perto nos assedia. Os nossos sentidos estão sendo atraídos constantemente a nos afastar da verdade do Evangelho. Mas, novamente, a obra da cruz que aconteceu pontualmente na história ainda permanece até o dia de Cristo em nossas vidas. O Senhor está nos salvando e por isso Ele nos chama a atentar para a Sua palavra. Para nós de novo termos alegria, como esse cântico diz, como o texto de Deuteronômio que nós lemos. Alegria em servir ao Senhor. Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 a 430 depois de Cristo, ele era um bispo católico, teólogo e filósofo do século IV. Ele disse assim: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nossa alma não encontra repouso até voltar-se para Ti. Eu quero ler de novo. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontra repouso até voltar-se para Ti. A nossa alma não tem repouso fora do Senhor. Essa frase de Agostinho parafraseia os versículos 25 e 26 do Salmo 73, que nos mostra a real necessidade e propósito original da criação do homem. Um relacionamento de amor que glorifica o Criador. Vamos ler juntos? Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você quer confessar mais uma vez isso ao Senhor? Senhor, que mais? Pode dizer. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Os homens carnais, os não regenerados, aqueles que não têm a vida de Cristo, eles contentam-se muitas vezes com algumas coisas que levam a um momento de êxtase na alma. Que muitas vezes nós dizemos que isso é adoração. Essas pessoas não têm desejo de comunhão com Deus. Simplesmente de um momento, e esperam às vezes domingo, ou a reunião de sábado dos jovens, para terem um grande êxtase da alma. Mas isso não significa adoração. Nós não podemos nos contentar com momentos assim. Mas o Senhor nos chama a viver em comunhão. Um escritor, John Everett, ele diz que o ato de adoração, que muitas vezes traz esse momento de êxtase, são que as pessoas almejam, mas não têm desejo da comunhão com Deus. Um outro teólogo inglês, católico, romano, ele disse, viveu no século XX, ele diz o seguinte: a adoração não faz parte da vida cristã. A adoração é a própria vida cristã. É o servir ao Senhor de todo o coração, em todos os âmbitos das nossas vidas. Servir ao Senhor com alegria e cânticos é para os filhos de Deus, pois eles sabem que o Senhor é Deus e que foi Ele quem os fez e que deles são. São o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Glorificar a Deus em nossas vidas parte do conhecimento de quem Deus é. Senhor,
Salvador, Criador e Pai, para louvá-lo e adorá-lo como tal. Saber que o Senhor é Deus, isso é tão importante para as nossas vidas. Saber que o Senhor é Deus. Domingo passado, nós tivemos uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Será que nós cremos de fato que o Senhor Jesus Cristo está às portas e que Ele virá? Será que nós vivemos de tal maneira, almejando a volta do Senhor Jesus? Ou nossas vidas estão tão centradas em nós mesmos, nos nossos trabalhos, nas coisas que nós podemos adquirir, que a confissão dos nossos lábios não tem sido fruto de fato do nosso coração? Isso me chamou a atenção. Será que eu estou vivendo, ansiando a volta do Senhor e dizendo, Maranata, Senhor Jesus? Eu desejo a tua vinda. Eu desejo que o Senhor venha e consuma por completo a obra que o Senhor começou. Dizermos que o Senhor é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Pai, nos leva a louvá-lo e adorá-lo da maneira que Ele quer, e não da maneira que eu acho que eu devo fazer isso. Quando nós confessamos diante do Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, nós estamos confessando de todo o coração. Senhor, estabeleça o teu reino na minha casa, na minha família. Isso demanda nós olharmos para a nossa vida em todos os âmbitos e dizer, Senhor, está aqui diante de ti para servir tudo o que eu tenho, tudo o que o Senhor tem me dado, a minha família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, minha casa, o meu carro, está aqui diante do Senhor para glorificar o teu santo nome. Mas eu entendo que nós não conseguimos fazer isso sem uma vida de intimidade com o Senhor. Porque antes do servir, o Senhor chamou Adão e Eva para a comunhão com Ele. O servir veio como consequência. Veio de um coração transformado que tem prazer no Senhor. Não é possível glorificar a Deus por nossa própria conta. Pois como alguém pode adorar a Deus se não conhecê-lo? E como alguém pode conhecê-lo se não por meio de Jesus Cristo? Da mesma forma, os filhos só podem servir e glorificar a Deus na expressão verdadeira de amor e alegria nele. 1 Samuel 12, 24 diz, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Quão grandiosas coisas o Senhor tem feito a nós. Por isso estamos alegres. É o que diz o Salmo, quando ele está contemplando a realidade da escravidão na Babilônia. Então ele se volta diante da tristeza, da circunstância, e ele volta ao Senhor, dizendo, o Senhor vai fazer-nos voltar com os feixes na mão, com alegria, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Romanos 11, 36, que nós já lemos no começo, diz que é de Deus, é por meio de Deus, e para Deus são todas as coisas, a Ele, pois, glória eternamente. Se o Senhor nos chamou para glorificá-lo através das nossas vidas, e que é dele, por meio dele, para Ele, o que eu estou reivindicando como meu, como um direito meu? Os filhos de Deus somente podem viver para a sua glória a partir do relacionamento que expressa o amor no serviço fiel a Ele. É um relacionamento de amor, amados. O próprio Jesus Cristo glorificou ao Pai no cumprimento da sua vontade. Veja o que diz João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O próprio Senhor, Ele está dizendo isso. Senhor,
eu glorifiquei o teu nome realizando aquilo que o Senhor me chamou a fazer, a obra, o serviço que o Senhor me confiou a fazer. Não é possível viver, amados, para a glória de Deus, buscando agradar a si mesmo, pois não há contentamento fora de Deus. Assim disse Jesus, está registrado em Mateus capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui vocês estão entendendo? Que o ponto focal de nossas vidas deve estar no propósito supremo para o qual eu e você fomos criados. Viver para a glória de Deus, esse é o alvo das nossas vidas. Mas, destacado do relacionamento com Deus, nós não vivemos para a glória de Deus. Isso implica amar a Deus sobre todas as coisas. O próprio Jesus, ele responde ao intérprete da lei, está lá em Mateus 22, 37, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não sobra nada, é a vida inteira. Mas, amados, se a cruz de Cristo não tem essa dimensão da morte para o pecado, para nós e para o mundo, nós estamos totalmente fora do propósito para o qual fomos criados. Um outro texto de 2 Coríntios 4:10, foi o que eu citei anteriormente, é a chave para mim, pelo menos, para que nós vivamos a cada dia diante do Senhor. Eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, eu morri para mim mesmo. Então, a cada manhã, eu preciso trazer à memória essa verdade. Senhor, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta palavra é para a criança que está aqui hoje, para o jovem, para o idoso. Essa palavra de Deus é para todos nós. Eu estou crucificado, você está crucificado com Cristo, e vive não você mais, mas Cristo é a tua vida. Então, amados, a dimensão que nós precisamos viver neste mundo é destacada, é fora da visão egocêntrica do servir a si mesmo que nós vemos na nossa sociedade. É para viver de um modo diferente, por causa da obra da cruz em nós. Temos aprendido de Jesus Cristo. Tendo aprendido de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, que foi seu discípulo, sobre o serviço cristão nos seguintes termos. Vamos ver 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo estava dizendo para Timóteo que não deixasse que outro propósito substituísse o verdadeiro propósito para o qual havia sido chamado. Depois você verifique o que diz Gálatas 1:10. Esse quadro é propriamente ilustrado nas regras de guerra entre os romanos, citado por Grotius. E assim acontecia. Os soldados romanos não tinham permissão para se casar, nem se envolver em nenhum tipo de criação ou comércio. Foram proibidos de atuar em qualquer atividade na causa de outros homens. A ideia é que, sendo excluídos de outras relações e compromissos, não desviariam suas mentes do que seria o único objetivo a buscar. Sendo assim, durante o tempo que estavam no exército romano, eles deveriam servir sim, somente ao imperador. O objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou, não é isso? E a pergunta é, quem tem arregimentado nossas vidas? Quem tem arregimentado nossas vidas?
Paulo aplica essa ideia ao comissionamento dos cristãos. A missão e o contentamento dos filhos de Deus está nele, servindo a Ele para a glória dele e nada mais. Ministrar é servir, do grego diaconel. É aquele que tem os olhos no seu Senhor para atender, ministrar a alguém, participar de qualquer ocorrência que possa servir aos interesses de outros ou suprir alguma necessidade. Esse servo busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele está tão ligado à sua missão que sua atenção é contínua a qualquer gesto do seu Senhor para não deixar de atendê-lo. Nós não somos voluntários no reino de Deus, e sim comissionados. Vamos ver o que diz Mateus 28, 18 a 20? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual é a diferença entre esses dois termos? Voluntário e comissionado. Um voluntário, ele decide se quer ou não servir a uma determinada instituição ou iniciativa para ajudar alguém. Sua decisão em servir depende da sua inspiração, da sua vontade, do seu interesse ou do medo. O comissionado não tem essa escolha. Ele tem uma missão a realizar, pois foi recrutado para isso. Ele tem contentamento e não busca seus próprios interesses, mas os do seu Senhor. Ele recebeu uma comissão, uma incumbência. Essa é a diferença entre aquele que, quando nós dizemos assim, amado, nós estamos 7h30 aqui, aos domingos, nós tomamos um café juntos, nós oramos juntos e nós vamos ler a palavra juntos. Aí o voluntário, ele pensa assim, às 7h30 da manhã, não vou não. Vou chegar às 8h10, 8h30. O comissionado, ele pode pensar assim, 7h30 da manhã, puxa vida, 7h30, eu acordo cedo todos os dias da semana. Mas é uma alegria tão grande servir lá ao Senhor. É uma alegria poder pensar que quem está atrás de uma câmera aqui não aparece, mas Deus conhece. É a alegria de quem fica na recepção ali, esperando a chegada dos irmãos, de dizer um bom dia, graça e paz. Mas também, durante a semana, um comissionado que esteja envolvido em alguma coisa na igreja, mas ele se vê, ou melhor, um voluntário, ele se vê como voluntário, não como comissionado. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, esses pensamentos assim. Ele pensa que ele precisa, ou ele é chamado a servir ao Senhor com seus próprios bens, ou a servir com o seu próprio carro, num determinado momento, levando, fazendo qualquer outra coisa. Servindo a Deus, fazendo alguma coisa até a um ímpio. Mas ele pondera, ele balança, será que vale a pena? Esse é o voluntário. O comissionado, ele pode chegar a avaliar que ele está cansado, mas ele coloca o seu coração diante do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir a Ti. Porque o contentamento dele está no Senhor. A alegria dele está no Senhor. Ele coloca-se diante do Pai dizendo, Senhor, eis-me aqui, porque tudo que eu tenho é Teu. O apóstolo Paulo chega a dizer para os irmãos de Corinto, o que você tem que você não recebeu do Senhor?
Por que você está se gloriando de que você faz alguma coisa melhor do que outro? Como se isso viesse de você mesmo. Tudo que nós temos vem do Pai. Não temos nada que dure eternamente, que não venha do Senhor. Quem é que tenha regimentado nossas almas, nossas vidas, irmãos e irmãs? Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fez algo inimaginável por qualquer autoridade humana, para nos mostrar que no reino de Deus, as coisas são diferentes do império deste mundo. Vamos ver o que diz João, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 4 e 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Logo após ter lavado os pés sujos e ressecados dos discípulos, Jesus volta para a mesa e pergunta: compreendem o que acabei de fazer com vocês? Imagine você sendo um desses discípulos. Você andou com o Senhor Jesus quase 3 anos aí. Você andou com os seus amigos, os outros discípulos. E aí nós sabemos pela palavra que alguns discípulos tiveram em 2 ou 3 momentos que a Bíblia relata, um entrave, porque um queria se posicionar melhor, maior que o outro. Imagine você e eu, como discípulos de Jesus, andando com Jesus. Nós vimos os seus milagres, nós constatamos que Ele é autoridade sobre a natureza. João, ele ouviu a voz de Deus falando: este é o meu filho amado. Eles compreenderam, até certo ponto, que Jesus era Deus. Apesar de que depois da ressurreição é que eles de fato tiveram a revelação completa do Senhor Jesus. Mas imagine nós aqui, como discípulos do Senhor, sentados à mesa. Comemos a ceia e de repente o próprio Jesus, o Senhor, Criador de todas as coisas, se levanta, pega uma toalha, cinge e Ele vai lavar o pé dos discípulos. O meu pé empoeirado, melado com suor, provavelmente com odor, trincado pelo caminhar de sandália num solo seco. E Jesus vai pegar o seu pé e vai lavar o seu pé. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você se imagine nessa situação. Pedro, ele diz: de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Que isso? Então o Senhor Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, né, aquele cara afoito, diz: então eu quero lavar inteiro, Senhor. Nós temos essa descrição. Mas se coloque no lugar dos outros discípulos. Talvez você e eu, em algum momento, nos pareçamos mais com Pedro. Talvez como um outro discípulo. Mas a realidade é que o Senhor dos senhores, Ele se despiu de toda a glória. Ele assumiu a nossa carne, o nosso corpo. Meu cunhado que diz, é um corpo de humilhação. Nós temos dor de barriga, nós temos dor de dente, nós choramos, nós temos dor, se o dedão do pé machuca, nosso corpo inteiro sente, nós vamos mancar. Esse corpo que o Senhor Jesus assumiu. E aí o Senhor vai mais profundamente. Ele
se humilha, ele se abaixa, e ele pega a toalha, ele vai lavar aqueles pés dos discípulos. O Senhor dos senhores. E depois ele levanta e pergunta para os discípulos: vocês compreendem o que eu fiz com vocês agora? Vamos ler João 13, 13 a 17. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus, o Deus encarnado, sendo Deus, não pensou duas vezes em se submeter a Deus Pai, em amar os seus. Ele se dobrou para lavar os pés e disse com isso que servir é questão de natureza divina. Ele assumiu toda a nojeira do meu pecado e se humilhou até a morte e morte de cruz. A loucura ininteligível para esse mundo onde o Senhor dos senhores e Rei dos reis se torna servo. O propósito para o qual fomos criados é de celebrar com júbilo ao Senhor e de servi-lo com alegria. Quem está cheio dessa alegria deseja cumprir sua vocação neste mundo, agradando àquele que o comissionou, servindo-o em todas as áreas, com todos os recursos dados por ele. E aqui eu tomo 2 parágrafos do texto do estudo do pastor Glênio de domingo passado e quero ler para vocês aqui. John Riley diz o que são talentos. Qualquer coisa pela qual possamos glorificar a Deus é um talento. Nossos dons, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nossa razão, nosso intelecto, nossa memória, afeições, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como os possuidores da Bíblia, todos são talentos. No primeiro advento, Jesus veio para transformar pecadores rebeldes em seus servos fiéis, a fim de servirem com desprendimento. No segundo advento, ele virá para fazer a prestação de contas dos seus servos que receberam os talentos e investiram no seu reino. E ninguém poderá se desculpar diante do Senhor, pois todos daremos contas dos talentos que recebemos dele. Todos nós, amados, o que temos recebido do Senhor precisa ser entregue diante do altar do Senhor, para que sirvamos com alegria, com júbilo, celebrando ao Senhor, e não com intriga, com divisões, como minha avó dizia, pinima um do outro, querendo um ser superior ao outro. Nós precisamos servir sim, servir da maneira que o Senhor quer, e não da nossa maneira. Austin Phelps, um americano congregacional, ministro e educador cristão, ele diz que na mais elevada devoção, perdemos a consciência de nós mesmos. Na mais elevada devoção, adoração, serviço ao Senhor, nós perdemos a consciência de nós mesmos. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos dê entendimento desse assunto. Que nós sirvamos ao Senhor com alegria, com alegria. Quem tem arregimentado a sua vida? Quem tem arregimentado a nossa vida? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós tomarmos isso, esta palavra, como palavra de Deus, nós vamos servir de maneira diferente. Nós teremos uma igreja
que fará a diferença no nosso contexto. A obra da cruz, que nós temos clamado tão fortemente, tão intensamente, Senhor, aviva-nos, ela vai acontecer a partir das nossas vidas. Quando a obra da cruz estiver sendo levada dia a dia, nós vamos servir ao Senhor com tudo, com todos os talentos e com alegria diante do Pai. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por tua palavra que é viva e eficaz, por saber que é o teu Santo Espírito quem pode revelar esta palavra e vivificar e fazer com que isso se torne a prática do nosso dia a dia. É o Senhor mesmo quem nos atraiu no teu Filho Jesus Cristo. E é o Senhor quem continua nos atraindo a si. Por isso, volva os nossos olhos a ti, para que no relacionamento de amor, de compromisso contigo, entreguemos tudo diante de ti. Faz-nos considerar esse assunto, Pai, como igreja, como indivíduos no teu reino. Glorifica o teu nome, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.